Fala, meus queridos, tudo bom? Na nossa primeira aula nós aprendemos a criar aqui essa tela de login. Aprendemos também a configurar aqui o nosso banco de dados Firebase. Adicionamos aqui uma extensão para o armazenamento de imagens no Firebase, que no caso é o Firebase Storage. Então lá já criamos o bucket. Caso você não assistiu à primeira aula, eu te recomendo assistir. A configuração está um pouco no finalzinho do vídeo. Ok? Então vai lá, se você ainda não configurou o banco de dados, assiste e dá o play aqui novamente. Então vamos lá. Hoje nós iremos criar a nossa tela de envio de mensagens. Galera, então eu deixo bem claro que eu gosto muito que duas coisas andem lado a lado. Uma boa lógica e um bom designer. É interessante que nós como desenvolvedores caprichemos também na parte visual. Geralmente os clientes ou os usuários eles olham muito isso ou pensam bem a respeito da parte visual. Tem um grande peso, uma grande importância assim dentro do aplicativo. Um aplicativo muito bom na lógica e horrível no designer. O usuário não quer saber muito de lógica às vezes, mas o aplicativo tem que funcionar e, se possível, agradável também, ok? Então vamos aqui ajustar o nosso LT Login para invisível e vamos criar aqui o nosso próximo layout. Em general aqui, vamos pegar aqui um vertical arranjamento, a altura e largura Fill Parent, o alinhamento horizontal Center e a cor do fundo vamos deixar em Black. Então nós vamos aqui pegar um layout horizontal e vamos colocá-lo aqui em cima, a altura Fill Parent e a largura Fill Parent e a altura é 9%. O alinhamento vertical vamos deixar no centro. Embora visualmente aqui você pode perceber o layout, quando nós adicionamos ele, por padrão a cor dele é esse cinza aqui. Porém, quando o aplicativo for gerado, essa cor ela não aparece, ele fica invisível, tudo bem? Eu vou deixar ele aqui por enquanto para a gente ter uma diferença entre ele e o background de fundo. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui em Views e vamos adicionar o nosso componente, o coração do app, o Chat View. Abaixo dele aqui nós iremos adicionar um outro layout horizontal. É onde estará o layout de enviar mensagens e o botão de enviar. Então vamos ajustar aqui a largura dele para 97%. Por quê? Para que as duas laterais não fiquem encostando nas abas do celular, ok? Vamos renomear esse layout porque nós iremos arredondar ele, deixar ele bem interessante, com uma extensão que eu também irei adicionar ao app. Então vamos colocar aqui layout mensagens ou mensagem e send, que é para enviar, certo? Aqui nós podemos deixar ele em automático. Dentro dele nós iremos adicionar algumas coisas. Vamos em layout aqui mesmo, pegar aqui um space. Vamos deixar ele aqui em 3%, certo? Vamos vir aqui em User Interface. Vamos adicionar aqui um componente Text Box. Isso. E esse space aqui vai ficar depois desse Text Box, ok? Esse Text Box vai ser o do nome, vai ser o de digitar a mensagem, quer dizer. Então aqui o tamanho da fonte nós vamos deixar em 18. A dica, vamos deixar digite uma mens 3 pontinhos. A cor da dica vamos deixá-la em gray. Antes de ajustar esse layout para Fill Parent, nós vamos adicionar um botão aqui. A altura e largura dele nós vamos deixar em 33 pixels. Apague o texto. Adicione uma imagem de enviar.
caso você queira. Agora ajuste o layout, o TXT no caso, que vai ser o TXT mensagem, que inclusive vamos renomeá-lo aqui. Então vamos lá, TXT mensagem. Vamos ajustar ele para Fill Parent. Certo? Agora nós iremos adicionar uma extensão ao nosso projeto. O que essa extensão faz? Ela arredonda um componente, ela também faz um gradiente ou um degradê, né, no componente, no layout. O intuito aqui é apenas para arredondar esse layout aqui embaixo. Aqui o corner radius, vamos deixar ele em 100. Somente isso. Certo? Feito isso, nós vamos agora adicionar aqui em cima um space, porque nós iremos precisar aqui de um menu lateral, onde nós iremos adicionar algumas opções aqui para o usuário. Vamos deixar aqui em 4%. Vamos colocar aqui um botão. Vamos ajustar a altura e largura para 25 pixels. Apague o texto aqui e coloque aí o seu botão de menu. Certo? Agora nós iremos configurar o nosso componente de chat. Então, para isso, eu vou ajustar esse componente, o background dele, eu vou colocar ele em invisível. Assim ele vai aderir ao fundo preto. Vamos aqui adicionar a opção clicável ativo. Vamos então entender algumas coisas. Esse Receivers Background Color é o background das mensagens que estiver do lado esquerdo. Geralmente, mensagens do lado esquerdo são mensagens que recebemos. Como no WhatsApp, as que enviamos ficam do lado direito e as outras do lado esquerdo. Então, vamos imaginar aqui e visualizar que o fundo é preto. Então, nós vamos ajustar aqui a mensagem para branco. A cor do texto, vamos deixar aqui em black mesmo. O título, vamos deixar aqui em gray. Certo? E aqui, se você quiser ajustar um formato de texto, ou, como diz aqui, né, um tipo para esse título, né, no caso das mensagens que estarão do lado esquerdo. Agora aqui em Senders Background Color são as mensagens que você envia. Então nós vamos clicar aqui. Aí você pode escolher a mensagem que você quiser. E para dar bastante destaque aqui, eu vou colocar esse vermelho. Se não ficar legal, a gente altera. A cor da mensagem eu vou deixar em branco. E a cor do título eu vou deixar aqui em light gray. Aqui embaixo eu tenho a opção de timestamp. Essa cor ela vai ser válida para as horas, para o horário no caso, data e hora de cada mensagem. Então, se aqui eu tenho um background branco e aqui vermelho, eu tenho que colocar uma cor que combine com os dois. Eu vou deixar aqui o light, pode ser o light gray. Você vai clicar aqui em propriedades avançadas e vai ajustar o mensagens corner radio para 25, ou melhor, 21. Aqui o tamanho da mensagem, o tamanho no caso aqui da mensagem que estará dentro de cada um, né, no caso tanto do que você recebe quanto do que você envia. Então vou deixar aqui em 16. Aqui embaixo nós vamos essa opção aqui, Sweep Able e Double Tap. É o seguinte, o Double Tap é quando a pessoa clicar 2 vezes, o chat pode realizar uma ação. E o Sweep Able é basicamente parecido com o do WhatsApp. Você arrasta o seu dedo para o lado direito e você pode aqui responder aquela mensagem. Esse Sweep Able, se você ativar ele aqui, você faz basicamente a mesma coisa. Então aqui o tamanho do data e hora vamos deixar aqui em 10. Tá? E o título vamos deixar aqui em 12.
Feito isso, então, o nosso componente ChatView ele está configurado. É um componente tão rico aqui no design quanto também nos blocos, ok? Agora, nós iremos adicionar alguns componentes que serão úteis no nosso projeto. Iniciando aqui com Notifier. Vamos também colocar aqui em Sensors, vamos ajustar aqui o Clock. Aqui em Drawing and Animate, vamos colocar o Image Editor, que é para poder arredondar a imagem. E aqui embaixo, em Storage, nós vamos colocar o TinyDB. Abaixo dele, em Utilities, vamos colocar o Animate Utilities. E aqui podemos colocar até uma verificação com a internet, um Connective. Vamos pegar aqui o Network. Certo? Agora nós iremos também adicionar um componente para compartilhamento do app. Então vamos vir aqui em Social e vamos pegar aqui um Sharing. Certo? Então esses componentes nós iremos utilizar aqui no nosso app. Existem dois outros componentes que eu acabei não colocando na primeira aula, porém nós vamos colocar aqui agora. Porém, antes de colocar, nós vamos renomear esse layout aqui como LT Chat. Então vamos adicionar dois componentes que nós acabamos esquecendo, na verdade eu, né? Que vai estar aqui em LT Login. Vamos abrir aqui em mídia e vamos adicionar o componente de câmera. Ele é um componente visível, então não precisaria nem de eu ter aberto aqui. Porém, o Image Picker ele não é invisível, eu tenho que colocar ele aqui. Só que não será ele que vai realizar aqui o clique, ele vai ficar aqui meio que camuflado. Vamos ajustar então a altura e largura para 0, apague o texto e ajuste aqui a função ativo para falso. Beleza, feito isso, está prontinho. Vamos agora voltar lá para a nossa outra tela. De chat. E vamos adicionar aqui um componente que está aqui em Layout, Navigation, o Seed Menu Layout. Certo? Agora, nós vamos fazer algumas coisinhas aqui no bloco, apenas para poder visualizar como está o nosso design. E eu já vou estar mostrando para vocês como está ficando o nosso projeto. Então, vamos clicar aqui em Procedures e vamos criar um procedimento aqui para o nosso menu. Vamos clicar aqui embaixo no Seed Menu Layout e vamos adicionar aqui o título. O título aqui nós vamos colocar perfil. A imagem que nós iremos colocar, eu vou colocar aqui no caso essa imagem de users aqui, users. A função enabled, vamos ajustar ela para true. Checked também para true. E o group aqui vamos colocar ele em 0. Isso aqui é caso você queira criar um grupo separado dentro do menu. Então eles vão ter um distanciamento ou um agrupamento diferente dos outros. Agora aqui, olha, acho que eu esqueci de renomear esse BTN aqui, ó. Vai ser o BTN menu ou apenas menu. Então, quando o BTN menu ele for clicado, ele vai abrir esse procedimento aqui. Eu coloquei como procedimento porque você pode criar, né, dentro dele outras opções e pode chamar o menu de diferentes partes, apenas usando esse procedimento. Então, fazendo isso aqui, está pronto. Agora, tem um outro detalhe aqui no designer,
Dentro do Sede Menu, nós vamos ajustar aqui no Background Image uma imagem de fundo. E aqui no Header Picture, vou colocar aqui o ícone de usuário. Feito isso, nós voltamos aqui para os blocos. Nós vamos aqui trabalhar na troca entre as telas. Para isso, eu vou ensinar aí algo que possivelmente seja novo para muitas pessoas. É uma forma bem legal de fazer a troca entre as telas. É bem funcional. Vamos colocar aqui então ID voltar. Vamos iniciar ele aqui em 0. Certo? Então vamos lá. Quando eu estou em chat, o botão que fará com que a tela mude, no momento aqui, acabei nem renomeando aqui, mas esse aqui é o botão 2, que é o botão salvar. Na verdade, eu acho que eu renomeei isso sim, é que eu estou na tela, é na LT Login. Aqui, ó, salvar dados. Quando eu clicar nele, na verdade não vai ser ele que vai mudar a tela, né? Mas para que possamos ter aqui uma visualização do layout como está ficando, eu vou usar ele mesmo. Então vamos ajustar aqui o nosso LT Login para visível falso. E o nosso LT Chat visível verdadeiro. Certo? E quando eu estiver no LT Chat e eu quiser ir lá no meu LT Login para atualizar os meus dados, então eu vou pegar aqui o meu Side Menu, que é ele que vai fazer essa inversão, o On Menu, Item Click. E aqui nós vamos fazer uma comparação. Vamos comparar o título. Se o título clicado for igual perfil, então nós vamos fazer aqui o contrário desses blocos aqui. Vamos colocar aqui, deixa eu apagar o outro. E aqui nós vamos ajustar o LT Login para True e o LT Chat para False. Tá? Jefferson, mas para que você criou esse ID? Voltar para isso aqui, ó. Quando eu clicar aqui, nós iremos ajustar esse LT para 0. E quando eu clicar nesse, nós vamos ajustar esse LT para 1. Depois você vai entender o porquê disso. Ok? Por enquanto, vamos ver que o resultado dos nossos layouts, como eles ficaram. Só tem um pequeno detalhe ainda. Calma, antes da gente colocar aqui a visualização. Nós vamos abrir aqui a nossa extensão, que é esse aqui, o gradiente. Vamos pegar ele aqui. Vamos vir aqui no nosso LT Chat e vamos adicionar esse componente aqui, ó, layout, mensagem e send. Vamos pegar o último bloco dele e vamos cadastrar ele aqui. Vamos colocar aqui dentro um make a list. E aqui dentro nós vamos adicionar as cores que nós queremos dentro aqui do nosso layout. Eu vou colocar o branco mesmo. Então aqui, de acordo com as strings que você for adicionando e as cores, você vai formando aqui o efeito degradê. E aqui, a orientação nós vamos colocar ela em 7. Certo? Feito isso, vamos aqui ver como está ficando o nosso aplicativo. Então, galera, vamos ver que o resultado do nosso layout tem só um detalhe, que não ficou branco em volta, porque esse componente aqui nós temos que colocar na inicialização da screen. Então você vai pegar aqui da sua screen inicialize e vamos adicioná-lo aqui. Agora você
vai ver que mudou bastante aqui, ó. Então, tá aqui embaixo, fica um pouco ruim de você ver, mas vamos ajustar aqui dois detalhes. Aqui no design, esse componente, o alinhamento vertical tem que ficar aqui no centro, e a cor do text box aqui, background, vamos deixar aqui invisível. Feito isso, essa marca d'água aqui em breve vai sair, ela atrapalha um pouco, mas no seu projeto aí você vai ver bem legal como ficou aqui o resultado. Agora nós vamos clicar aqui no nosso menu. Opa, peraí que eu acho que faltou um detalhezinho. Então, galera, teve um outro detalhe aqui que eu acabei também confundindo. Esse procedimento nós vamos também chamar ele aqui, tá bem? Que é para poder cadastrar aqui o nosso procedimento. Vindo aqui em Screen, você vai encontrar um bloco chamado Seed Menu Open. Vamos descendo aqui. Aqui, ó. Seed Menu Open. É ele que nós precisamos. Pois ele faz com que quando eu clico aqui, ó, o menu se abra. Aqui abriu bastante. É por causa dos refresh aqui que eu coloquei. A cada clique que estava dando, estava abrindo. Mas agora foi corrigido, ó. Então tá aqui. Vou clicar aqui em perfil. Tá aí a nossa primeira tela. Então aqui no Companion, essa linha ela fica na cor padrão da plataforma, que é tipo um pink, um rosa. Já aqui, lá no Accent Color, quando eu determino aqui em Screen 1 o Accent Color, cadê ele? Aqui, ó, Accent Color, a cor que a gente coloca aqui é a cor que vai estar nos text box, no caso nas linhas, geralmente também naquelas barrinhas do scroll e alguns outros detalhes também. Ok, galera, então essa foi a aula de hoje. Trabalhamos então aqui, vou clicar em salvar dados, tá aqui. Para fechar, nós vamos colocar mais uma coisinha. Nós iremos fazer com que quando eu clicar em cada um desses botões aqui, nós iremos colocar aqui uma animação na mudança de tela. Por isso que nós adicionamos aqui o componente Utilities. Cadê o abençoado? Aqui, ó, Animate Utilities. Vamos pegar aqui o componente Bounce horizontal. Então, quando eu estiver no Seed Menu Layout, eu vou ajustar aqui cadê o meu componente de login. Pegamos o último bloco, cadastramos aqui. Aqui nós vamos, ele vai iniciar aqui vamos colocar aqui em -400 e ele finaliza no lugar padrão onde ele está, ou ele deve estar. A duração aqui vamos deixar aqui em 1200, vai dar 1 segundo, 200 milésimos. Então vamos aqui ver como ficou. Quando eu clico no menu aqui, ó, em perfil, então tá aí. Repare que o meu layout ele deu meio com uma vibrada aqui ao lado, né? Então aqui se eu coloco ele, vamos colocar aqui em -100, isso já diminui um pouquinho, ó. Viu? Então determinado, se você começar aqui muito longe, ele vai dar aquela vibrada muito grande. Porém, enquanto menor aqui, mais lento ali. Então eu vou diminuir aqui o tempo dele. Vamos colocar aqui em 700, para não ficar tão lento também, dando até sono. Então vamos lá, vamos clicar aqui em perfil, tá aí. E o mesmo nós iremos fazer no de cima. Então esse componente Animate Utilities, você pode fazer várias coisas.
Vamos apenas mudar aqui o componente por ele ter chat. E aqui vamos colocar ele em apenas 100. O que quer dizer 100 menos 100? O menos 100, quando eu coloco ele, o layout ele vem daqui para aqui. Já o 100, no caso o positivo, vem daqui para aqui. Então vamos ver aqui. Certo? Beleza, então galera, feito isso, a nossa aula de hoje finaliza aqui. Na próxima aula nós iremos trabalhar um pouco mais aqui nos blocos, onde nós iremos trabalhar com o armazenamento de imagens e a verificação de usuários no banco de dados Firebase, para ver se o usuário já existe. Caso não, a gente cadastra o nome dele dentro do banco de dados. Se já existir, ao nome dele, nós iremos pedir para ele adicionar um sobrenome ou um outro nome. Tudo isso porque o nome vai ser basicamente o ID do usuário. O WhatsApp utiliza isso, porém é o seu número de telefone. Tá bem? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Te aguardo lá. Falou!